Olá, boa tarde, querido aluno, querido pai. Desejo que você esteja bem e que a graça de Deus esteja com você. Nós estamos no período da Páscoa, no qual nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. E iremos resumir em poucos momentos como essa história começou. A princípio, nós temos, para podermos entender a Páscoa, nós temos que voltar à criação do nosso planeta, à criação do universo. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou-os ali no jardim do Éden. Então, Deus fez uma promessa de que eles seriam felizes, de que eles iriam crescer, de que eles iriam se multiplicar e de que eles deveriam encher a terra. Mas essa promessa estava condicionada à obediência dos mandamentos de Deus. Mas, por uma infelicidade, nós conhecemos bem a história, Adão e Eva pecaram e iniciou-se então um período negro na história da humanidade. Período em que as folhas começaram a murchar, as plantas começaram a morrer, a inimizade entre os animais e o homem foi criada e tudo no universo começou a sair do seu ritmo natural. Aí entra as duas palavras principais, que é o tema de nossa semana de oração: misericórdia e graça. O que é a misericórdia? A misericórdia é Deus não nos dar aquilo que deveríamos receber. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles não poderiam comer do fruto proibido, porque se eles comessem, eles iriam o quê? Eles iriam morrer. Então entra em ação a misericórdia de Deus, de não nos dar aquilo que merecíamos, que era a morte. E nesse meio, então Deus proveu um meio para que o ser humano pudesse resgatar do pecado. E a única maneira de ser humano ser resgatado era através do sacrifício de Cristo. Mas para que isso acontecesse, um grande processo a humanidade teve que passar. Adão cresceu, Adão teve seus filhos, e nós percebemos que o universo entrou em um estado de decadência, mortes, corrupções, guerras, e nós podemos ver isso durante toda a história da cristandade. Israel, um grande país, um país escolhido por Deus, onde muitos profetas ali viveram pregando a palavra de Deus. Nós percebemos que passou por provações, passou por dificuldades, e em uma dessas dificuldades chamou-se cativeiro egípcio. Passaram pouco mais de 400 anos ali no cativeiro egípcio, e foi ali que realmente surgiu o termo que nós utilizamos como Páscoa. E Páscoa significa a libertação de um povo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ordenou que eles, a cada dia, pela manhã e à tarde, que eles oferecessem um cordeirinho, simbolizando ali o Cordeiro de Deus, que um dia haveria de morrer pela humanidade. Então, todo dia, pela manhã e pela tarde, Adão pegava aquele cordeirinho, confessava os seus pecados e aí sacrificava aquele cordeirinho. Isso foi repetido durante toda a história, pelos patriarcas, por Abraão, por seus filhos, e posteriormente também nós vemos isso acontecendo no tempo de Israel. Mas, retornando ao Egito, quando o povo de Israel estava ali escravo, Deus ordenou a Moisés que ele celebrasse a Páscoa, e é a primeira vez que a palavra Páscoa é utilizada na Bíblia. Eles deveriam pegar um cordeirinho, deveriam sacrificar aquele cordeirinho e deveriam agora comer aquele cordeirinho com ervas amargas, simbolizando ali o sacrifício de Cristo sendo representado pelo cordeiro, e as ervas amargas representando todo o sofrimento da humanidade que um dia deveria acabar. E assim a Páscoa durante muito tempo ficou sendo lembrada na nação de Israel como o dia da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Mas essa Páscoa tinha um significado e tem um significado muito mais além do que simplesmente a libertação do povo de Israel do Egito. Simboliza a libertação da humanidade do pecado. Muito tempo depois de Israel ser libertado, de ter se estabelecido ali em Canaã como nação, nasceu um bebezinho chamado Jesus Cristo. Cresceu, se desenvolveu, e certo dia ele se aproxima do Rio Jordão, e ali no Rio Jordão estava, nome por nome, João Batista, estava pregando o Evangelho e batizando as pessoas. E quando João Batista viu
aquele homem se aproximando, reconhecendo que era Jesus, ele estende a mão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali João Batista reconheceu que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que vinha para libertar a humanidade. Após o seu período na terra, o seu trabalho, a sua pregação, a sua vida de consagração a Deus, finalmente chegou o dia em que Cristo foi sacrificado. Morreu em nosso lugar. Morreu para que pudéssemos ter vida. Isso nós chamamos de graça. O que é a graça? A graça é a vida que Deus nos concedeu. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos, que deveria ser a morte. E graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. E após a morte de Cristo, a Páscoa passou a ter um significado muito maior do que simplesmente, como mencionei anteriormente, simplesmente a libertação do povo de Israel do Egito. A Páscoa agora simboliza a libertação do povo, a nossa libertação do pecado. E Deus, Cristo, um pouco antes de sua morte, reunido ali com os discípulos, ele deixou um símbolo que deveria agora tomar o lugar daquele cordeirinho, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus haveria de morrer. Então não necessitava mais que o povo oferecesse o sacrifício do cordeirinho. Então Cristo substituiu os emblemas da Páscoa pelo pão, que agora simbolizava o seu corpo, que deveria ser sacrificado pela humanidade, que deveria ser sacrificado em redenção pela humanidade. E colocou também o vinho, simbolizando ali o seu sangue, que deveria ser derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E a partir daquele momento, a Páscoa passou a ser o pão, simbolizando assim o corpo de Cristo oferecido em sacrifício, e o sangue, o vinho, simbolizando o seu sangue, que haveria de ser derramado pela humanidade. E tudo isso, toda essa história, nós podemos resumir em apenas uma palavra, chamada amor. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, nós lemos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Páscoa simboliza amor. Páscoa significa redenção. Páscoa significa a graça. Páscoa significa a misericórdia de Deus derramada sobre a humanidade. Desde a criação já existia o que nós chamamos de plano da redenção. Já existia esse plano de que, se por acaso o homem viesse a pecar, se por acaso o homem viesse a se desviar dos caminhos de Deus, a misericórdia e a graça entrariam em ação. Quando Deus disse a Adão e Eva: olha, no dia em que comerem do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comerem delas, vocês irão morrer. Eles comeram e continuaram vivos. Por quê? Porque a misericórdia e a graça de Deus estavam ali atuando. Por isso, a humanidade continuou viva e não pereceu. Porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus morreu pela humanidade. Por isso que a Bíblia menciona Cristo como sendo o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Eles não morreram naquele momento, porque a misericórdia de Deus entrou em ação. E eles não receberam o que deveriam receber. E muito tempo depois, através do sacrifício de Cristo, então nós vemos a graça de Deus entrando em ação. Nós vemos Deus nos dando aquilo que não merecíamos, que era o seu perdão, que era o seu amor. E agora, tudo que Cristo poderia ter feito por nós, Ele fez. Nos deu a sua misericórdia, nos deu a sua graça, nos deu o seu amor. Agora, cabe a cada um de nós aceitar o sacrifício de Cristo em nosso lugar, nos entregarmos de maneira total. Cristo morreu na cruz do Calvário, ali em Jerusalém, em nosso lugar. Cristo sacrificou o seu corpo, Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar. Aquela cruz que ali, naquele monte chamado Monte da Caveira, ali no Gólgota, foi erigida. Aquela cruz onde Cristo foi crucificado, aquela cruz não era para Cristo.
Aquela cruz era para mim e para você. Era para ser eu pendurado naquela cruz. Era para ser eu que deveria ter as mãos e os pés cravados naquela cruz. Era para ser eu que deveria morrer naquela cruz. Mas pela misericórdia e pela graça de Cristo, nós tivemos e temos a oportunidade de sermos resgatados. E agora, em meu lugar, Cristo ofereceu a sua vida. No lugar da minha transgressão, Cristo ofereceu o perdão e continua nos oferecendo esse perdão dia a dia. No lugar do meu sangue, Cristo ofereceu o sangue dele e assim nos dá a redenção. E tudo isso por amor, tudo isso por nos amar. Cristo ofereceu a sua vida porque Cristo nos ama. E nós temos e devemos que retribuir esse amor a Deus, dando assim a nossa obediência, aceitando assim o seu sacrifício. Que Deus abençoe você e que esse emblema da Páscoa, esse símbolo da Páscoa fique gravado em nosso coração. A Páscoa não é um cordeirinho, não é ovos e chocolate. A Páscoa é o pão, simbolizando o sangue, o corpo de Cristo, e o vinho, simbolizando o seu sangue derramado por nós. Páscoa é o sacrifício de Cristo. Páscoa é redenção. Páscoa é o amor de Deus. O amor de Deus demonstrado pela humanidade através do sacrifício de Cristo. Lembre-se, Páscoa é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você tenha sempre esse emblema, essa lembrança gravada. Toda vez que pensarmos em Páscoa, devemos lembrar no amor, do amor de Cristo, devemos lembrar do sacrifício de Cristo. E vocês que estão em casa, não tivemos a oportunidade de fazermos essa semana de oração presencialmente, então nós preparamos para vocês uma lembrancinha, contendo aqui o pão, contendo aqui o vinho, simbolizando assim o corpo e o sangue de Cristo derramado por nós. E daqui a pouquinho você poderá passar aqui na frente da escola. Nós montamos aqui um stand para recebê-lo, onde você passará aqui com seu pai, sua mãe, e receberá a sua lembrancinha, para que o sacrifício de Cristo possa sempre ficar gravado em seu coração, para que a lembrança da Páscoa, a lembrança do amor de Deus, fique para sempre na sua mente. Que Deus te abençoe. Amém. Eu tracei o meu caminho, fiz um mapa do destino, abracei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Desfalecido e lutava bravamente pra sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscado a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus atos todos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida
para ser